Começando mais uma aula, nossa série sobre guerras espirituais, e hoje nós vamos falar sobre o mal, né? Deixa eu iniciar aqui dando um play então no vídeo, e aí começamos para valer. Vamos lá. O mal. Deixa eu alternar essa janelinha aqui para poder ver também. Muito bem. Já falamos sobre livre-arbítrio, falamos sobre liberdade, falamos sobre responsabilidade. São as bases para a gente começar a discutir a respeito, né, das guerras espirituais e como que elas agem e influenciam aí a nossa mente, né? Deixa eu só trocar aqui para ficar um ponteiro, é mais fácil de perceber onde eu estou apontando, né? Mas vamos lá. Pergunta importante, né? O que é o mal? E aí, Sinara? Tanta coisa, né? Contrário do bem, né? Se não é bom, é mal, né? Tem muita coisa, né? Mas vamos lá, né? Vamos pensar um pouquinho aí no respeito do que é o mal, né? Se a gente pensar, né, no mal, nesse conceito relacionado com o mal, não é um conceito fácil, gente. Então, assim, como eu posso dizer, é normal a gente ter dúvidas a respeito disso, porque não tem uma fórmula para isso, para dizer assim, o mal é tal coisa, né? Mas a gente consegue associar algumas coisas que nitidamente a gente percebe que elas não são boas, como, por exemplo, a injustiça. Não tem nada de bom na injustiça, na verdade. Então, se a injustiça não tem nada de bom, então está correto dizer que a injustiça é uma forma de mal, porque no final das contas, né, a injustiça seria uma distorção da justiça. Então, tudo bem pensar que o mal é uma injustiça, porque não tem nada de bom na injustiça. Então, se não tem nada de bom, só sobrou o que é mal, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, nas catástrofes, né? Já acabou de ver notícias aí do terremoto em Marrocos, né? Até agora mais de 2.000 pessoas morreram, crianças, idosos, então, muita gente, né? Não tem nada de bom num evento como esse, né? Que milhares de pessoas morrem sem ter o que fazer, né? Imagina, estão nas suas casas, daqui a pouco tudo treme, tudo desaba. Então, não tem nada de bom numa catástrofe. Então, é normal a gente associar a catástrofe àquilo que é mal. Tá? Só que não para por aí. Então, a gente viu injustiça, né, é uma forma de mal, tudo certo. A gente viu a catástrofe também como uma forma de mal. Não para por aí, né? Se a gente pensar, por exemplo, na violência, também não tem nada de bom na violência, né? Então, tá certo dizer que a violência é uma forma de mal, porque como que a gente vai achar alguma coisa de bom, né, no violento, na violência? E a gente tem também a ação espiritual, né, que nos leva para o pecado. E se ela está nos levando para o pecado, então, consequentemente, não tem nada de bom aí. Tudo bem até aqui? Por que a gente está olhando todos esses pontos? Porque não é fácil dizer o que é o mal. Né? Por mais que houve uma pessoa na história da igreja chamado Agostinho, já mencionei ele aqui algumas vezes. Ele foi um bispo da igreja lá no século IV, então há muitos anos atrás. E ele definiu o mal como a ausência do bem. Então, aonde não tem o bem, só pode ter o mal. Porque se o bem está ausente, só sobrou o mal. Tá? Então, essa é a definição que, inclusive, a igreja, historicamente,
acreditou que, olha, se não tem bem, só sobrou mal. E da onde que vem essa ideia de o bem, o mal como a ausência do bem, né? Vem de uma ideia onde Deus é o criador de todas as coisas. Se você pegar lá no primeiro capítulo de Gênesis, onde você vê Deus criando o céu, os mares, a vida marinha, terrestre, os luminares, todas as coisas, você vê que ao criar essas coisas, o texto, né, diz que viu Deus que aquilo era bom. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que com Deus, todas as coisas que foram criadas são boas. Porque a gente viu isso lá no livro de Gênesis. Deus cria e viu Deus que isso era bom. Certo, Val? Então, se em Deus, como a gente vê esse desenho, tudo que está orbitando ali, Deus, tem bondade, qualquer coisa que ficar fora, então, seria maldade. Então, essa é uma definição de Agostinho, né, lá de Hipona, bispo da igreja no século IV, que diz, olha, qualquer ausência de bondade, fica então, só sobra o mal. Então, para ele, o mal não tem nada de bom, só pode ser mal. É assim que ele vê o mal. E por que a igreja acreditou e definiu isso como uma doutrina? Para defender a ideia de que Deus não pode criar o mal. Porque se Deus cria o mal, ele é responsável por ele. Estão me entendendo? Então, a preocupação era, olha, a gente não pode dizer que Deus cria o mal, porque tudo bem, ele é o criador de todas as coisas, mas se ele é o criador de todas as coisas, isso inclui o mal? Porque se incluir o mal, a gente tem um problema, que é dizer que Deus é responsável por ele também. Então, a preocupação da igreja... Imagina, gente, ele está falando de uma época onde as pessoas estavam exatamente como nós, aprendendo sobre as verdades espirituais. E essa era uma dúvida que alguém precisou esclarecer, porque senão quem tinha tomado tempo de dizer o que é o mal. E a preocupação daquela época era exatamente de fazer as pessoas entenderem que, olha, o mal, ele é a ausência do bem, porque Deus cria coisas boas. E quando não tem uma coisa boa, só sobra uma coisa ruim. Mas o que acontece, né? Houve um filósofo grego chamado Epicuro, e ele é do século IV antes de Cristo. Então ele é antes do surgimento do cristianismo. E ele trouxe um negócio chamado trilema, né? A gente ouve falar do dilema, que o dilema ele impõe duas condições. O trilema impõe três, né? E o problema que Epicuro trouxe na sua escola filosófica, lá no século IV antes de Cristo, que inclusive, né, não ficou só naquela época, né, muito tempo depois, né, filósofos modernos e contemporâneos voltaram exatamente para essa discussão que vocês estão vendo aí. A primeira afirmação que ele traz no seu paradoxo é: Deus é onipotente. Ou seja, Deus pode fazer tudo o que ele quer fazer. Não tem nenhuma restrição ao poder de Deus. Todo mundo concorda com isso? Como cristãos, nós acreditamos que sim. Né? O segundo ponto, ele diz que Deus é todo bom. Deus não pode ter maldade nele. Só pode ter bondade nele. Então ele é totalmente benevolente. Não existe nada de mal em Deus. Todo mundo acredita? Como cristãos, nós acreditamos que Deus é todo bom.
Certo, Marquinhos? Só que o terceiro ponto de Epicuro, nesse dilema filosófico dele, é que o sofrimento injustificado e o mal, eles existem no mundo. Existem ou não existem? Existem. Os três pontos são esses. Deus é todo poderoso, Deus é todo bom, só que existe o mal e o sofrimento nesse mundo. Qual que é a conclusão que eles então passaram a defender? Os seguidores dessa escola aqui e de novo, né? Epicuro trouxe essa ideia, mas filósofos modernos, muitos séculos depois e contemporâneos nossos, ainda discutem esse tema. Se Deus é onipotente e todo bom, ele não permitiria o sofrimento injustificado no mundo. Como o sofrimento injustificado existe, Epicuro concluiu que ou Deus não é todo-poderoso, porque ele não acaba com o mal, ou ele não é todo bom, porque ele também permite o mal, ou ele simplesmente não existe. Então, essa é a ideia filosófica. Então, enquanto você vê um Agostinho defendendo que o mal é a ausência do bem, você vê toda uma escola de pensamento filosófico que diz o seguinte: olha, o mal ele existe ou porque Deus não é bom, ou porque Deus não é todo-poderoso, ou porque Deus não existe. Então, formas de você explicar a razão do mal. Por que eu estou trazendo isso? Porque nosso objetivo é que a gente tenha uma visão ampla das coisas e veja também outras formas de pensar a respeito de uma questão que tem um ponto espiritual por trás disso. Certo, Val? E aí, Val, como que a gente responde aqui? Meio complicado, né? Acontece, gente, que tanto a forma de Agostinho, que é essa do bem, como a ausência do mal, deixa eu voltar aqui nos slides, né, que a gente viu agora há pouco, né? O mal como a ausência do bem, quanto essa, um pouco mais complexa, cheia de Cs, são simplificações para um problema que é extremamente complexo. Extremamente complexo. Porque, olha só, vamos pensar que o mal, ele não é uma coisa, uma fórmula que a gente consiga dizer, o mal é isso aqui. Porque existe um aspecto natural, a catástrofe, por exemplo, como essa que a gente viu lá em Marrocos, onde eu comentei com vocês que não tem nada de bom num terremoto onde milhares de pessoas morrem. Mas eles acontecem. Então, não podemos negar que existe essa realidade. A maldade humana também é um problema que existe. E a gente não pode negar que ele existe. E o mal espiritual também. Então, não dá para simplesmente numa frase ou numa ideia, como a gente viu com Epicuro, simplificar as coisas e dizer, é isso, entendeu? Porque o mal é uma questão complexa dentro da nossa realidade. E é tão complexo que hoje a gente fez, assim como a verdade é relativa, né? A gente vive numa sociedade onde trouxe essa simplificação para a verdade. O bem e o mal também são relativos. Vou dar um exemplo. A pessoa que decide trair sua esposa ou seu marido se justifica dizendo que estou buscando minha felicidade, eu quero ser feliz. Não estou feliz aqui, vou ser feliz em outro lugar. Então, para ela, Marquinhos, não tem mal.
Porque, afinal de contas, ela está buscando uma coisa de bom para ela. Então, gente, esta é a complexidade que não dá para a gente colocar numa frase. Por isso que quando a Sinara, foi a Felizarda de hoje, com a primeira pergunta, né? O que é o mal? Não dá para você colocar isso numa fórmula. Porque se a gente parar para pensar, existem diferentes males. E eles têm diferentes efeitos sobre a nossa vida. Então, eu acho que uma simplificação ela faz a gente perder muito da complexidade que esse tema tem. Então, por isso que a gente tem que olhar o mal como um problema, né? Que pode aparecer em diferentes instâncias, mas ele é um problema que ninguém gosta, tá? Diferente, né, de um problema de matemática, onde você resolve lá uma equação, qualquer coisa. Às vezes o mal como problema ele tem soluções que a gente não consegue imaginar, soluções que a gente não consegue concordar, né? E soluções que a gente não quer nem acreditar que elas sejam. Olha esses três exemplos aqui, são três formas de mal: os desastres naturais, as catástrofes, né? Um tsunami, por exemplo, que arrasa uma cidade inteira, deixa milhares de pessoas desabrigadas, mortos, doentes, tudo mais. É o mal. A violência, a corrupção, a injustiça, o preconceito, também é uma forma de mal. E tem a questão espiritual, que são aquelas que nos levam para o pecado. Quando a gente coloca isso numa perspectiva onde o humano está aqui no meio, e você vê de um lado o mal como problema, e do outro aquela questão que eu falei para vocês sobre o controlável, o incontrolável e o desconhecido, aqui eu trago para vocês, então, um ponto que é o ponto de partida das guerras espirituais que acontecem na nossa mente. Porque aquilo que é bom, não tem problema. Alguém fica incomodado com coisa boa? Né? Quem fica? Quem fica, Marquinhos? Ninguém, né? Pelo menos a gente não conhece, né? O cara, né? Quem não tá recebendo Só aquele cara do áudio lá que fala assim: Meu, tua vida é muito perfeitinha, você precisa ajeitar um problema, viu? Já ouviu esse áudio? Já? Né? Tem um áudio circulando aí, né? Já ouviu, Sinara? Tua vida é muito perfeitinha, você precisa arranjar problema pra você, senão você perde problema, né? Mas ninguém se incomoda com as coisas boas. Aliás, as coisas boas, elas promovem em nós satisfação. Então, a nossa guerra não é contra coisa boa que acontece. Ninguém vai lutar porque, eu estou muito feliz. Eu quero ficar um pouquinho feliz porque essa felicidade toda está me incomodando, né? Alguém acorda assim, Paulinho? Não, né? Não é isso que a humanidade se sente incomodada com o bom, com o bem. O que incomoda é o mal. Então, nossa guerra espiritual tem como elemento, um dos elementos centrais da nossa guerra é a questão do mal. Como que a gente lida com isso? Porque se traz sofrimento, se traz dor, se traz angústia, se traz dificuldade, não tem nada de bom nisso. Mas é importante a gente pensar em algumas relações aqui, ó, porque você está vendo três coisas de um lado, três coisas do outro. Vamos fazer um exercício juntos para a gente pensar um pouquinho como que a gente relaciona o problema do mal nessas três instâncias com a circunstância que esse mal pode se manifestar.
forma controlável, incontrolável, de forma desconhecida. Vamos fazer um exercício. Deixa eu alterar aqui a telinha. Tá? Vamos lá. Vamos pensar junto aqui. Deixa eu ver se vai abrir. Opa, preciso só acertar aqui o mouse. Agora vai. Vou diminuir a minha janelinha aqui, porque vocês não estão vendo, mas tem uma janelinha com a minha imagem aqui que eu preciso diminuir um pouquinho. Vamos lá. Então, vamos pensar, turma, que a gente viu de um lado o natural. Uma doença terminal, uma catástrofe, tá? Terremoto, né? Um tsunami. Então, esse seria o natural. Ele está lá. Tá? Ele acontece. Tem também o mal, e aí né, só para facilitar a nossa leitura, vou chamar aqui de maldade. A maldade aqui vai ser o mal humano. Tudo bem? O mal humano, aquilo que o ser humano faz. E para fechar desse lado, a gente vai ter então o maligno. E esse maligno, vamos dizer que é o mal provocado espiritualmente. Tudo bem? Lá atrás, tudo bem? Ok? Desse lado aqui, então vamos colocar, como a gente viu lá no slide, o controlável, o incontrolável, aquilo que a gente não consegue controlar, e o desconhecido. E aí fechamos exatamente os três que a gente viu lá no slide. Então, o controlável a gente controla, o incontrolável a gente não controla e o desconhecido a gente nem sabe. Vamos lá. Esse problema do mal natural, ele é controlável? Marquinhos. Do que for, não. Pode o pessoal até Algumas coisas dá para controlar. Por exemplo, o Brumadinho dava para ter controlado. E até se já aconteceu uma vez, você já pode se precaver. Enchente, por exemplo. não tem silêncio, né, para voar, então Algumas coisas dá para controlar, não todas. Algumas coisas, né? Então, se algumas coisas, Val, dá para controlar, outras dá para controlar. Concorda? Esse terremoto, dá para ter controlado? Dá para ter controlado. consegue controlar mais. Pouquinho mais. Mas ainda assim, ainda tem problema. Por exemplo, uma doença terminal, incurável, dá para controlar? Doutor, dá para controlar? Dá para controlar. Simplesmente vem e faz o que precisa ser feito. Mas tem coisas, gente, que a gente sequer desconhece. É totalmente desconhecido para nós. Natal de 2019. Alguém imaginava que ia colocar lá, né, meu plano para 2020, sobreviver à pandemia. Aquilo era desconhecido para a gente não tinha nem ideia da onde que essa coisa poderia nos levar. Então, a questão natural talvez seja a questão mais difícil, porque ela realmente tem muitas variáveis. Algumas coisas a gente controla, algumas coisas a gente não controla e algumas coisas a gente nem sabe se dá para controlar ou não. Tudo bem até aí? Sim? Vamos pensar na maldade humana.
A maldade humana, ela é controlável? Sim ou não? Sim ou não? Vamos pegar um exemplo na Bíblia. Caim e Abel. Deus chegou para Caim e falou: Caim, por que você está triste? Por que o teu semblante está para baixo? Se você proceder bem, certamente você vai ser aceito. Se você proceder mal, o pecado jaz à porta. Esse desejo vai ser contra você, mas você tem que dominar. Então, quem disse que a maldade humana é controlável foi o próprio Deus. Disse, gente, vocês têm que controlar. Está em vocês essa capacidade. E como Deus disse que é controlável, a gente já descarta automaticamente a possibilidade da a maldade humana ser incontrolável. Não entendi? Porque Deus disse que cabe ao ser humano dominar. Então, me diz por que você não concorda. E um paciente psiquiátrico que não tem controle sobre si mesmo, ele pode causar um mal. Eu pensei nisso ontem e eu estava imaginando, né? Vamos pegar um psicopata, um cara que acha que mata. Por que quando ele vê a polícia ele foge? Porque ele sabe que aquilo ali vai dar ruim para ele. Na prática, é possível controlar. Sabe por que é possível controlar? Porque nós não somos seres incontroláveis. Porque Deus não nos fez assim. Se nós admitirmos que nós somos incontroláveis, significa que nada daquilo que Deus quer a gente pode seguir, porque nós somos incontroláveis. Se ele dá mandamentos para as pessoas, porque ele sabe que esses mandamentos podem ser seguidos. E se a gente admite a possibilidade de que a gente não pode controlar a nossa maldade, significa que Jesus não precisava ter morrido por nós, porque nós somos incontroláveis. Então não faz sentido a gente se preocupar com ela se a gente não consegue dominar. E se ele disse lá que é possível dominar, talvez a questão não seja o como dominar, mas a questão seja quando dominar. Porque o como talvez seja a coisa mais difícil, mas a possibilidade de dominar, ela existe porque então o que Deus falou para Caim não serve. Então, turma, pensem a respeito, que talvez a nossa questão seja que a gente ainda não entendeu como, mas a possibilidade de dominar, ela existe, ela não é zero, é impossível você dominar. A maldade humana seria impossível da gente encontrar um parâmetro bíblico. Assim como a maldade humana, ela não é desconhecida. Ela não é desconhecida. Assim como Eclesiastes, capítulo 1. Salomão, com certeza mais inteligente do que eu, ele diz que tudo que existe já existiu. E tudo que já existiu vai existir de novo. Eu estava pensando, será que Salomão estava querendo dizer com tudo que já existe, já existiu, e tudo que já existiu vai existir de novo? Gente, ele não pode estar falando de vacina. Ele não pode estar falando de computador. Ele não pode estar falando de arma nuclear. Ele está falando do quê? Das nossas atitudes, do nosso comportamento, das coisas que a gente faz. Porque nós, como seres humanos, nós somos previsíveis. Tanto que somos previsíveis que a inteligência artificial
está reproduzindo coisas que a gente faz. Nossas atitudes são previsíveis. Isso significa que a maldade ela não é incontrolável. E ela também não é desconhecida, porque nenhuma forma de maldade que o ser humano fez hoje, conforme disse Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 1, nenhuma ação do ser humano é completamente inédita. O que a gente faz é reproduzir coisas que já aconteceram no passado. Em contextos diferentes e em condições diferentes, mas da mesma forma. Vou dar um exemplo. Você acha que a violência contra a mulher é uma coisa que só existe hoje? Veio desde o Jardim do Éden. Mudou-se as pessoas, mudou-se os contextos, mas é uma maldade que está aí. Ó. Você acha que o preconceito de raça, gênero ou qualquer outra forma ela é o mal só desse século? Em Val? Está aí. E o ser humano está sempre inventando formas de fazer o mesmo tipo de mal. O preconceito. Então, a maldade humana ela é controlável. Talvez a gente não saiba ainda como controlá-la. Exatamente. Mas não é pelo fato de a gente não saber como controlar que a gente vai assumir que ela é incontrolável. E o maligno? Tinha pensado, quando você falou maldade, eu tinha pensado que era dos outros contra a gente. Então, mas até a nossa também. Não, sim, mas você falou que é nossa, mas dos outros acho que é mais fácil de entender. Porque hoje em dia você tá com medo de sair, você fala, ali, você controla. Você vai não sei o quê, né? Vai pra casa com grade. Então é mais controlável a maldade. Eu tinha pensado assim, você falou, né? Mas é a questão de dessa forma, né? dominar, dizer, não, eu não posso ser assim. Agora, e o maligno? O maligno é controlável? Marquinhos. Deus é. Sim, o maligno ele é controlável. E ele não vamos assinalar o maligno como algo incontrolável, porque ele não é incontrolável. Vou dar um exemplo na Bíblia. Os discípulos de Jesus estavam tentando expulsar uma pessoa com demônio. Não conseguiram. Não conseguiram. Eram os discípulos de Jesus, Marquinhos. Eram os discípulos. Se fossem os fariseus, a gente fala, tá vendo? Esse cara não tinha credencial, mas eram os discípulos. E aí os discípulos perguntaram, mestre, a gente não conseguiu. Já pensou se Jesus tivesse dito, tem certo demônio que não dá não. Eu não vou conseguir. Foi isso que ele falou? Ele falou que tem certos demônios que a gente não consegue expulsar. Não, ele falou que tem certas castas que só são expulsas com jejum e com oração. Em nenhum lugar na Bíblia a gente vê um versículo dizendo que o maligno é incontrolável. Muito pelo contrário. Todo mal está sujeito à autoridade do nome de Jesus Cristo. Então a gente não pode assinalar o maligno como algo incontrolável. Porque aí a gente está dizendo que o nome de Jesus não vai ser poderoso para controlar esse mal. Estão me entendendo? Não estou dizendo que é o nosso poder de controlar. Estou querendo dizer que ele não é incontrolável, porque tem um nome que é mais poderoso que qualquer ação maligna. Mas o maligno, para nós, ele pode ser desconhecido. Pode, não quer dizer que ele seja, porque Deus revela os planos do inimigo para a sua igreja. Mas a gente tem que buscar essa revelação, porque se a gente ficar à mercê, a gente pode ser alvo desses planos. Então a gente não conhece quais são as intenções do inimigo para essa semana.
Sabemos. Sabemos. No detalhe não sabemos. Deus sabe. Nós não. Então nós precisamos nos blindar com a armadura espiritual para vencer esse desconhecido. E aí, gente, quando vocês olham esse desenho, nossa guerra espiritual, ela passa exatamente do entendimento da relação entre o problema do mal e aquilo que é controlável, incontrolável e desconhecido. Qual que é a grande questão aqui? É, por exemplo, você querer lutar com uma coisa que você desconhece. Porque se você desconhece, você não sabe como lutar. Então, para você lutar, você precisa conhecer. E não ficar lutando com uma coisa que você desconhece. Vou dar um exemplo. Você não sabe, por exemplo, se o teu filho, daqui a 15 anos, ou 30, ou o tempo que for, se ele vai estar, por exemplo, nos caminhos do Senhor. Não sabe. Para você, isso é desconhecido. Deus sabe, mas você não sabe. Então, se eu ficar lutando com uma coisa que eu desconheço, eu vou lutar do jeito errado. E eu vou dizer para vocês, né, e aqui a gente vai entrar num campo de batalha espiritual que poucos autores discutem, mas é a principal verdade. Você precisa levar todas essas instâncias que você está vendo do lado de lá para o contexto do controlável. Vou dar um exemplo. Uma doença, vamos imaginar o seguinte. Temos um médico aqui no nosso meio para ajudar na discussão. Se eu sei que a minha família tem um problema de pressão, eu sei que a minha família, meu pai tem, minha mãe tem, meus irmãos têm, todo mundo tem. E eu tô aqui 16, 17, 18, 20 anos. O que eu tenho que fazer? Controlar. Se eu sei que existe um histórico na minha família de problema de pressão, o que eu vou fazer? Vou controlar. Não vou abusar, vou me alimentar melhor, vou praticar esportes, vou cuidar da minha saúde para que este problema fique no campo do controlável. Pode ser que ele aconteça comigo, pode ser que ele não aconteça, mas no que compete a mim, eu vou controlar. Se eu sei que eu tenho uma predisposição genética para uma doença, o que eu vou fazer? Eu vou trazer isso para o campo do controlável. Eu vou controlar essa situação. E controlar não quer dizer que você vai ser curado. Vocês estão me entendendo? Não quer dizer que você vai ser curado. Milagrosamente, aquela, né? Se Deus quiser, ele vai curar. Se Deus não quiser, ele não vai curar. Mas como a gente viu na pregação, né, a gente não vai se curvar para essa estátua. A gente não vai deixar esta situação controlar a gente. Então, nas batalhas espirituais, você precisa trazer tudo para o campo do controlável. Você precisa controlar as coisas, não ser controlado por elas. Esta é a principal aflição das pessoas. Porque tem coisas que são incontroláveis, mas se eu conseguir tomar o controle, e de novo, tomar o controle não quer dizer que você vai ser curado de uma doença, simplesmente você não vai deixar que aquilo controle você. Porque, pessoal, qual que é o principal objetivo dessas coisas? Qual o principal objetivo dessas guerras? Não é tirar as coisas que a gente tem. Porque as coisas que a gente tem, elas são dessa vida, elas são transitórias por natureza. A gente vai ter e a gente vai perder. E a gente pode ter de novo e perder de novo. O objetivo dessas guerras é nos separar do amor de Deus.
Quando você vê Paulo falando, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a tribulação? Será a angústia? Será as coisas do presente? Será as coisas do porvir? Ali ele deu um mapa da guerra espiritual. Que essas coisas não deveriam nos controlar. Elas não deveriam nos separar desse amor. Então, o grande objetivo de toda guerra espiritual é te afastar de Deus. Não tem outro objetivo. Se engana quem acha que o diabo está interessado no teu carro, na tua casa, na tua empresa, na tua profissão. Ele não quer essas coisas. Isso não tem valor nenhum para ele. Agora, te afastar de Deus, ele quer. E se ele perceber que te afasta de Deus tirando essas coisas, você deu a letra para ele, Paulo. Você contou o mapa da mina. Ah, se eu perder meu casamento, eu saio da igreja. Aonde que ele vai atacar? Aí. Agora, se estas coisas não te separam do amor de Deus, ter tribulação, não ter tribulação, não vai te separar do amor de Deus. Ter angústia, não ter angústia, não vai te separar do amor de Deus. Isso é trazer as coisas para o controlável, vocês estão entendendo? É não se dominar por aquilo que você desconhece, é não se dominar por aquilo que você não controla. É dizer o seguinte, olha, essas coisas só querem me separar daquele que morreu na cruz por mim, então eu não posso deixar isso acontecer. E lembra que eu falei que o ser humano era previsível? Estou terminando, gente, mais 1 minuto, tá? Lembra que eu falei que o ser humano é previsível? Por que? Pensa um pouquinho. Por que o diabo atacou Jó daquele jeito? Na família, nos bens e na saúde. Por quê? Porque é a principal forma de derrubar uma pessoa. Todo mundo cai dessa maneira. Então ele falou, eu vou tentar derrubar Jó da mesma maneira que todo mundo derruba. Só que ele não derrubou Jó. Jó ficou de pé. Por que o diabo atacou José daquele jeito? Ciúme dos irmãos, ser vendido como escravo, ser acusado injustamente aí de assédio, ir para a prisão injustamente. Essas coisas destroem a pessoa. Quem consegue viver num lar onde seus irmãos te odeiam? Eles querem a tua morte, eles têm ódio de você. Ninguém consegue. Quem consegue, né, uma situação de prisão injusta? Eu não cometi crime nenhum, estou preso. Só assola a mente da pessoa. Mas José não caiu nessas coisas. Ele entendeu que tinha coisas que ele tem que controlar, mesmo que pareçam incontroláveis, mesmo que pareçam desconhecidas. Olha o caso de já estou terminando de verdade. Olha o caso de Davi quando viu Batseba tomando banho. Ele podia ter controlado, mas ele controlou. Ele foi controlado por aquela situação. Então, o nosso desafio na guerra espiritual é levar todas essas coisas para um campo onde nós não seremos controlados por elas. O controle não é você vencer aquele obstáculo que está no teu caminho. O controle é este obstáculo não te afastar de Deus. Você está me entendendo? E a grande ansiedade da humanidade é que a gente olha a circunstância. E a circunstância é a doença, é o dinheiro, é o emprego, é o casamento. Essa é só a circunstância. E a gente olha para a circunstância e acha que tem que vencer a circunstância. Mas não importa a circunstância. O que importa é que as coisas não podem te afastar de Deus. Porque a guerra espiritual só tem esse objetivo. Deus está aqui, você está aqui, tem um monte de circunstâncias aqui. Querendo fazer o quê? Só te afastar.
Se você não se afasta, você controla isso. E a nossa vitória não é sobre a enfermidade, não é sobre a falta do dinheiro. Essa não é a nossa vitória. A nossa vitória é sobre o maligno. Quando Jesus fala, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, você pensa, não é na circunstância do problema, mas é no âmbito espiritual. Essa é a vitória mais importante. Paramos um pouquinho por aqui. Semana que vem a gente continua exatamente desse ponto, sobre o que é a real batalha que a gente precisa enfrentar. Vou dar uma pausa na gravação